Muito bem, sejam bem-vindos. Nós vamos seguindo com a primeira aula de hoje. Nós estamos no nosso curso Panorama do Antigo Testamento e vamos agora para o estudo do livro Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é o último dos livros no nosso cânon, último dos livros poéticos. Vamos a uma introdução. Cântico dos Cânticos é uma canção de amor escrita por Salomão e é riquíssima em metáforas e simbolismo oriental. Historicamente, ele descreve o galanteio e o casamento de uma pastora com Salomão, além das alegrias e preocupações do amor matrimonial. Em alegoria, ele descreve Israel como noiva de Deus e a igreja como noiva de Cristo. Está aí algumas passagens que você pode conferir que apontam Israel como a noiva de Deus e a igreja como noiva de Cristo no Novo Testamento. Assim como a vida humana encontra satisfação no amor entre um homem e uma mulher, a vida espiritual encontra sua plenitude no amor de Deus por seu povo e no amor de Cristo por sua igreja. Está aí o que aprendemos no livro do Cântico dos Cânticos. Historicamente, ele vai descrever o relacionamento de Salomão com a Sulamita. Ele é um modelo, sim, desse amor matrimonial, mas, alegoricamente, ele aponta o amor de Deus para Israel como a noiva de Deus e o amor de Cristo para com a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Então, há um paralelo, assim como nós vemos a vida humana encontrando essa satisfação no amor entre um homem e uma mulher, no matrimônio, a vida espiritual vai encontrar sua plenitude num relacionamento de amor de Deus para com o seu povo. O livro segue um arranjo similar às cenas de um drama, contando com 3 personagens principais: a noiva Sulamita, o rei Salomão e um coro das filhas de Jerusalém. Então nós temos aí esse arranjo na forma de um drama. O título, vamos ver, considerando que Salomão escreveu 1005 cânticos, como já vimos, este, então, seria o Cântico dos Cânticos. Ou seja, qual o significado disso? O melhor de todos os seus cânticos. É daí que vem o nome do livro, Cântico dos Cânticos. O melhor de todos os cânticos de Salomão. É isso que quer dizer. O título hebraico é Shir HaShirim, que vem também do primeiro verso. Nós temos aí o Cântico dos Cânticos. No capítulo 1, verso 1, o nome está no superlativo e fala do mais belo cântico de Salomão. Então, de novo aí um título hebraico tirado das primeiras palavras do livro. O mais belo cântico, superlativo, Cântico dos Cânticos de Salomão. O título grego Asmasmaton também significa Cântico dos Cânticos ou melhor cântico. Então o grego também vai seguir aí o mesmo significado do hebraico. O nome que muitas vezes encontramos, cantares, há algumas traduções no português que você vai encontrar, ao invés de Cântico dos Cânticos, cantares, que quer dizer cantigas, que vem do título latino, pelo fato de Salomão ser mencionado no primeiro verso, o livro também é conhecido como Cantares de Salomão. Então, algumas Bíblias em português, a maior parte vai seguir o Cântico dos Cânticos, vindo aí do grego e do hebraico, com esse significado. Dependendo da tradução, você pode encontrar uma versão também, Cantares de Salomão, que vem, o nome Cantares vai ser a tradução do título latino. Então, quando você encontrar Cantares, é por causa da influência da versão latina. A autoria do livro. Algumas evidências internas e externas a respeito da autoria de Salomão.
O primeiro versículo atribui o livro a Salomão, com o prefixo hebraico para autoria, lamed auctores. Vocês se lembram desse prefixo de autoria? O mesmo que nós encontramos nos Salmos. Então nós vimos que muitos dos Salmos trazem no título esse prefixo lamed auctores, apontando a autoria daquele salmo. Nós temos o mesmo aqui no Cântico dos Cânticos. No primeiro versículo nós temos aqui o prefixo lamed auctores apontando para Salomão. Então já é uma grande indicação. A obra parece referir-se a uma época histórica anterior à divisão do reino, que coincide com Salomão. O autor menciona várias localidades do país como sendo um único reino, por exemplo, Jerusalém, Carmelo, Saron, Líbano, Engedi, Hermon, Tirza e etc. Então, mais um indício coincidindo com o tempo de Salomão. Em terceiro lugar, a comparação da noiva com as éguas dos carros de Faraó é interessante, se atendermos que foi Salomão quem importou os cavalos do Egito. Em quarto lugar, o autor mostra-se também conhecedor de plantas e animais exóticos. 15 espécies de animais vão ser citados e 21 variedades de plantas, o que coincide também com o conhecimento de Salomão. Vocês se lembram? Tá aí, 1 Reis 4:33, você pode conferir. Em quinto lugar, Salomão escreveu 1005 cânticos, sendo Cantares o único preservado. Negar a autoria, em sexto lugar, negar a autoria afirmando que um homem polígamo não podia ter escrito esse cântico de fidelidade conjugal, é a mesma coisa que fazer objeção à autoria salomônica de Provérbios, baseando-se no fato dele ter violado tanto dos seus próprios princípios. A tradição judaica considera universalmente Salomão como autor. Os judeus leem liturgicamente todos os anos por ocasião da festa da Páscoa, atribuindo a Salomão. Então temos aí fortes indícios. A única objeção que você vai encontrar, alguns vão dizer que um homem polígamo não poderia ter escrito essa carta, mas é uma objeção fraca. Poderia ser isso aplicado aqui, como acabamos de ver. Então, se ele tinha tanta sabedoria para escrever provérbios, por que ele não aplicou à própria vida? Então, esse argumento não é suficiente para negar a autoria de Salomão. Alguns dizem que a Sulamita foi a mulher que ele verdadeiramente amou. A maioria dos casamentos, na época, os casamentos de Salomão tinham finalidade política, de alianças, né? Então você vai ter algumas teorias aí. Isso foi escrito também na juventude de Salomão, numa época específica aí, com um amor verdadeiro no seu coração, na sua vida. Tem algumas teorias aí para isso, então esse argumento não é o suficiente para poder negar a autoria de Salomão. Os judeus leem este livro na festa da Páscoa, sempre atribuindo a Salomão. Temos aí fortes indícios, desde da própria assinatura aí no versículo 1. Aqui, fazendo um parênteses também, nós temos a leitura. Esse é mais um livro que é lido ali nas festas, um dos 5 rolos. Também o Cântico dos Cânticos. Ele vai ser lido na festa da Páscoa. Então você vê que o sentido que ele será lido será interpretando Israel como a esposa de Deus. O amor de Deus por Israel, que os livrou do cativeiro do Egito, da mão do faraó. Então, na festa da Páscoa, eles vão ler Cântico dos Cânticos, exatamente nessa alegoria de Israel como a esposa de Deus, o amor de Deus por Israel. O Talmud, Baba Batra 15a, faz menção a Ezequias e seus companheiros, da mesma forma como nos casos dos livros de Provérbios e Eclesiastes. Não como autores, então, não que Ezequias e seus companheiros foram os autores, mas os compiladores das obras de Salomão. Então, segundo a tradição talmúdica, Ezequias e seus companheiros tiveram participação tanto nos Salmos, quanto nos livros aí de Salomão, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, mas como compiladores da obra. A data
levando em conta a autoria de Salomão, escrito depois dele ter adquirido muitas carruagens do Egito e ter ampliado suas vinhas até o vale de Jezreel. O seu harém de esposas e concubinas era bem menor, de 60 a 80 mulheres, é o que se estima, em comparação no final da sua vida com 700 esposas e 300 concubinas. Cantares talvez seja o mais antigo livro canônico de Salomão. Reflete a sua juventude vigorosa, do mesmo modo que Provérbios reflete a sua meia-idade e Eclesiastes mostra a sua maturidade e os seus anos finais. A data aproximada para Cantares é por volta do ano, então, 965 a.C., no início do seu reinado. Então, a data mais próxima, 965, o início do reinado de Salomão. Então, esse livro, como um contraste aqui com Eclesiastes, reflete a sua juventude. Então, nós temos aqui 3 fases da vida de Salomão que vão ser retratadas aí de maneira diferente nos livros. A juventude em Cantares, a maturidade em Provérbios, aí, o auge da vida de Salomão, e a sua velhice em Eclesiastes. Então você vai ver aí o contraste. Acabamos de olhar para Eclesiastes na velhice, e agora você vai olhar para o livro de Cântico dos Cânticos, a paixão, a juventude, o vigor da juventude de Salomão, aí, em contraste com a sua velhice. O propósito deste livro. Nós temos aqui um propósito histórico, que é comemorar o casamento de Salomão com a Sulamita e expressar o prazer do sexo no casamento como uma dádiva de Deus. Então, o significado primeiro do livro, ele fala do relacionamento romântico, amoroso, até mesmo sexual de um casal. Ele vai comemorar a união entre Salomão e a Sulamita. Este é o propósito primário do livro. E alegoricamente, já falamos que ele aponta para o amor de Deus para com Israel e de Cristo para com a igreja. O propósito didático, ainda dentro deste propósito primeiro do livro, Young afirma que o livro foi escrito para leitores que vivem num mundo de pecado, de prazeres e de paixões, onde violentas tentações nos assaltam e procuram afastar-nos do tipo modelar de casamento, nos moldes da lei de Deus. E lembra-nos de um modo particularmente sublime quão puro e quão nobre é o verdadeiro amor. Então, é um livro importante nesse sentido. Ele vai descrever esse amor romântico, o relacionamento do homem e da mulher dentro do matrimônio, dando um modelo de um relacionamento saudável diante da presença de Deus. Hoje você tem tantas influências, um mundo tão corrompido nos prazeres, nas paixões, na sexualidade, tantas ideias distorcidas, banalizando os relacionamentos. A Bíblia vai nos fornecer aqui um tipo de modelo para o relacionamento do homem e da mulher com a bênção de Deus dentro do matrimônio. Uma maneira nobre, uma maneira que demonstra o verdadeiro amor para o tipo de relacionamento matrimonial. Analisando o conteúdo, vamos analisar um pouquinho desse conteúdo do Cântico dos Cânticos. O cântico apresenta a interação entre Salomão, a Sulamita e o coro, como nós falamos aí, nessa forma de um drama, passando repentinamente de uma pessoa para outra e de uma cena para outra. A identificação é geralmente feita pelos pronomes pessoais usados. Então você vai ter essa interação aí do livro, as falas de Salomão, da Sulamita e do coro. Algumas das Bíblias aí têm até os títulos separando, você pode identificar pelos pronomes, e as Bíblias vão trazer aí alguns títulos trazendo essas separações entre os 3 personagens principais. A contribuição ao cânon. Uma bela canção de amor nos inspira da mesma maneira que a graça, criando dentro de nós um desejo por sua beleza.
Tal como essa canção de amor encantadora, o Cântico de Salomão inspira uma busca do amor que ele retrata. Então, o livro é uma canção de amor. Ele está nas Escrituras para nos inspirar. Quando você ouve uma canção de amor com essa, você é inspirado a buscar aquele sentimento, aquilo que está sendo retratado. Esta canção retratada aqui no Cântico de Salomão vai trazer essa inspiração para que busquemos viver de acordo com este amor, tanto no relacionamento matrimonial, quanto no nosso relacionamento com o próprio Deus. Este prazer romântico não é um conto de fadas moderno, nem uma fantasia do passado. Ele reflete o desejo de Deus de criar dentro de nós um amor puro e dedicado. Descobrimos que a bênção no amor conjugal que reflete o amor maior que os cristãos experimentam como a noiva de Cristo. Então, nós vemos aqui em alegoria apontando para esse relacionamento entre a igreja e Cristo. A igreja, ela é a noiva de Cristo e nós vamos experimentar a plenitude desse amor no relacionamento com Deus através de Cristo. À medida que as figuras deste livro nos falam sobre o amor romântico, eles também nos ajudam a antecipar a plena consumação de nosso relacionamento com Cristo quando ele voltar para a sua noiva. Então, o Novo Testamento vai mostrar claramente a figura da igreja como essa noiva de Cristo, a linguagem que Cristo usou. Ele, quando vai para o Pai, vai nos preparar lugar. Quando o noivo tomava a noiva, ficava ali noivo, ele ia então para preparar a casa onde eles iam morar. E aquela casa seria inspecionada, aprovada pelo pai. E quando a casa estivesse pronta, então eles se uniriam nas núpcias. Jesus diz, olha, eu estou indo para o pai, eu vou preparar lugar. Ele estava usando essa linguagem do casamento. Ninguém sabe o dia nem a hora em que ele vai vir buscar a sua noiva, somente o pai conhece o dia e a hora. Tudo isso que Jesus estava falando, ele estava usando essa linguagem do casamento. Nós sabemos que no arrebatamento, a igreja será tomada como a noiva, a noiva de Cristo nesse dia e hora que cabe ao pai decidir, igualzinho que no casamento. O nosso lugar estará preparado e Cristo então nos tomará, no arrebatamento encontraremos com Cristo para as bodas do Cordeiro. Geralmente uma festa de matrimônio dura 7 dias e a igreja viverá 7 anos. As bodas do Cordeiro durarão 7 anos, ali que a terra estará vivendo um momento de tribulação antes da segunda vinda de Cristo em poder e grande glória. Então, nós viveremos a consumação do nosso relacionamento com Cristo quando ele voltar para a sua noiva. Então, o Novo Testamento, o próprio Cristo usou em muitos momentos essa linguagem das bodas, da igreja como essa noiva de Cristo. E as bodas já estão aí marcadas. O Pai certamente sabe o dia e a hora em que o nosso relacionamento com Cristo será consumado no arrebatamento, próximo da segunda vinda de Cristo. Muito bem, esse já é um outro assunto, não é verdade? Vamos a um esboço. Separei aqui pelo menos as divisões principais do esboço de Cântico dos Cânticos. Em primeiro lugar, a primeira divisão, nós temos aqui o título do livro, no versículo 1. Em segundo lugar, o início do amor entre o par, desde o verso 2 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 7. O amor profundo da Sulamita e de seu amado. Em quarto lugar, a solenização do casamento, que vai desde o capítulo 3, verso 6 até o 5:1. Em quinto lugar, a ausência temporária, seguida por uma reunião feliz, ali do 5:2 até o capítulo 8:4. E, por último, em sexto lugar,
o noivo e a noiva falam do seu interminável amor. Então, é um esboço simples, somente com as divisões principais, dependendo da sua Bíblia, ou a Bíblia que você tiver, ou o seu livro de consulta, você pode encontrar outros esboços com maiores divisões também. Mas aí só para você ter uma ideia das divisões principais do livro. Alguns fatos interessantes. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, os judeus leem este livro na Páscoa. Então, veja só, como já falamos na introdução, você vê que os judeus vão ler este livro neste sentido. Israel como a noiva de Deus. Também nós temos muitos textos no Antigo Testamento que apontam Israel como a noiva de Deus. Nesse sentido do amor de Deus por Israel que os judeus vão ler este livro na festa da Páscoa. Em segundo lugar, os assuntos não mencionados, nenhum dos nomes de Deus aparece no livro, nem o pecado, nem o culto de Israel, nem alusão a outro livro do Antigo Testamento. Em terceiro lugar, na época da escrita, Salomão já tinha 60 rainhas e 80 concubinas. Um número ainda inferior do que ele teria aí nos últimos anos. Em quarto lugar, o único livro dedicado completamente ao amor conjugal, romântico e sexual. Então nós temos um livro na Bíblia, Cântico dos Cânticos, que foi completamente dedicado a este assunto do amor romântico, do amor conjugal e até mesmo sexual. Então ele serve como um modelo para os casais, um modelo para o matrimônio e tem um significado importante alegórico também. Em quinto lugar, Salomão e Sulamita são sinônimos. Veja só, está aí uma curiosidade. Seria o casamento do pacificador e da pacificadora. Tremendo casamento. Pacificador e a pacificadora. O casamento deve ser construído sobre Shalom, a paz de Yahvé. Então o casal tem que buscar a paz. Sulamita e Salomão é o pacificador e a pacificadora. Essa deve ser uma característica do relacionamento matrimonial. A paz. Então aí algumas curiosidades. Nós precisamos extrair também deste livro esse significado através da analogia. Já vimos que essa é uma linguagem usada nas Escrituras, no Antigo Testamento, a analogia. A analogia, o que é analogia? É um fato que ilustra outro fato. Você tem aí, entre aspas, é como. Então você tem ali um paralelo, né? Isso que é uma analogia. Você descreve um fato que ilustra um outro fato. A Bíblia é a história de como Deus saiu à procura de uma noiva para o seu filho. Veja só, é uma carta de amor para nós. É uma história de amor do começo ao fim. Aleluia! A Bíblia é a história da redenção, é a história de como Deus procura uma noiva para o seu filho. Veja só, a Bíblia é sim uma carta que fala do amor de Deus por nós. Então a Bíblia é uma história de amor do começo ao fim. Desde a criação, Deus por amor criou o homem para se relacionar com ele em adoração. O homem vai se afastar de Deus por causa do pecado e ali mesmo Deus começa um plano de redenção, demonstrando o seu amor para com a humanidade, mesmo diante dos seus pecados, da sua maldade. Deus vai executar o seu plano até enviar o seu próprio filho que vai morrer por amor, para salvar, para buscar a sua noiva. Lá no final da Bíblia, se nós olhamos no Apocalipse, você vai ter o final deste drama, o final dessa história de amor com as bodas do Cordeiro, com a união de Cristo com a sua esposa por toda a eternidade. Aleluia. Então, a Bíblia conta uma história de amor do começo ao fim. E o Cântico dos Cânticos se encaixa nessas peças do romance de Salomão
e o interesse amoroso de Deus por nós. Então, a Bíblia toda é uma grande história de amor, e aqui no meio, entre os livros poéticos, nós temos o Cântico dos Cânticos. Então, através de um cântico, é ilustrado esse amor de Deus por nós. No cerne da nossa religião, é algo que nós precisamos entender e que este livro pode nos ensinar. Está um relacionamento muito pessoal. Ser cristão é estar apaixonado pelo Senhor. Então, o cerne da nossa religião está o amor. Um relacionamento pessoal com o Senhor. Ser cristão, ser um adorador, é ser apaixonado pelo Senhor. Amar a Deus de todo o seu coração. Vou repetir, a Bíblia toda é uma grande história de amor e o Cântico dos Cânticos está aqui no meio, nos mostrando isso. A importância de mantermos vivo o nosso amor pelo Senhor. Vocês sabem da recomendação de Cristo no Apocalipse. Olha, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, temos que tomar cuidado e este livro está aqui para enfatizar a importância do nosso amor pelo nosso Senhor. As lições. Vamos olhar para algumas lições de Cânticos dos Cânticos. Em primeiro lugar, Deus se preocupa com tudo que diz respeito à vida, não apenas o que acontece no templo. Ele é o Deus de toda a vida. Tudo na vida é tudo de Deus. Ele está com você em todas as situações, ele está envolvido em todos os domínios da atividade humana. O Cântico de Salomão mostra a preocupação de Deus com toda a vida. Então, você ter um livro na Bíblia que descreve o amor romântico do casal, mostra esse interesse de Deus pela vida do homem como um todo. Tudo que fazemos deve glorificar a Deus. Devemos glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Deus não está interessado somente com o culto. Hoje nós temos os cultos ao domingo. Então, aos domingos, os cristãos vêm para adorar a Deus, mas Deus está preocupado com 100% da nossa vida completa, tudo que fazemos em todas as áreas. É o que podemos tomar por lição olhando para este livro. Isso fala contra a heresia do dualismo, que diz que o corpo é mau e apenas o espírito é bom. Deus se preocupa com todas as coisas. Ele é o redentor do lugar comum. Temos aqui há muitas distorções a respeito do relacionamento sexual aí na história. Então os pagãos, os povos aqui do tempo de Israel, usavam o sexo em rituais, endeusavam, em rituais de adoração ali malignos. Então, está aqui um extremo que é combatido através deste livro que mostra o relacionamento puro entre o homem e a mulher dentro do matrimônio. E há um outro extremo, que é o dualismo, que veio ali como influência sobre os judeus e também cristãos, como se o sexo fosse mal, toda a matéria é má, o corpo é mau, só o espírito é bom. Isso é uma heresia, inclusive do tempo de Jesus, que foi combatida pela igreja. O dualismo, então, como se tudo que fosse espiritual fosse bom e tudo que fosse material fosse ruim. Então, toda a matéria é má, o corpo é mau, o sexo é mau. Então, isso não é verdade, está demonstrado claramente aqui no livro de Cântico dos Cânticos. Combatendo essa heresia, Deus se importa com toda a nossa vida. Nós devemos nos esforçar por agradar a Deus em tudo quanto fazemos. A sexualidade é uma bênção dada por Deus ao homem para ser exercida em plenitude no matrimônio. Deus se preocupa com todas as coisas, já falamos, né? Aqui, o ponto 2. Deus se preocupa com nossa sexualidade. Ele criou o sexo tanto para reprodução quanto para prazer, dentro dos limites adequados do casamento. Então, queridos, nós temos um livro dedicado a isso nas Escrituras, mostra que Deus se preocupa sim com a sexualidade, é um ponto importante da vida de um homem e da mulher. Ele criou o sexo para reprodução
mas mais do que a reprodução, criou também para o prazer. E também, à luz do Novo Testamento, vemos que o sexo é também uma união espiritual. Então vejam só, o homem é espírito, alma e corpo. E Deus deu o sexo como uma união em que os dois se tornam uma só pessoa, como nós vemos lá no Gênesis. Une-se o corpo, a alma. O corpo fala da reprodução, a alma fala do prazer. Como nós vemos aqui descrito nas páginas de Cantares. E o Novo Testamento nos mostra que é uma união também espiritual. O apóstolo Paulo fala que aquele que se une a uma prostituta se faz um só com ela. Nós devemos nos unir com o Senhor e ser um espírito com Ele. Então o sexo como Deus criou não é de maneira banalizada como nós vemos hoje. Muitos têm pecado contra Deus, pecado contra o próprio corpo, pecado e trazido consequências terríveis sobre a sua vida na área sexual. Há uma grande distorção nos nossos dias, banalizando totalmente o sexo, sendo que o sexo foi criado por Deus e ele vai ser usado como uma força poderosa dentro do matrimônio com a bênção do próprio Deus, porque ele é também uma união espiritual. É uma união do corpo, é uma união da alma e é uma união do espírito. Ele só será corretamente praticado e plenamente praticado dentro do contexto do casamento com a bênção de Deus. Então, essa área sexual, ela é um fundamento, ela é importante dentro do matrimônio e este livro demonstra isso. Em terceiro lugar, tudo na vida reflete nosso relacionamento com Deus. Portanto, não devemos nos surpreender ao encontrar paralelos entre essa história de amor e o nosso relacionamento com Cristo. Então, é isso. Deus está preocupado com toda a nossa vida, com todas as áreas da nossa vida. Desde o relacionamento matrimonial, desde o relacionamento que temos o pai com os filhos com os pais, como manejamos as nossas finanças, os nossos negócios, toda a nossa vida. Tudo isso fala do nosso relacionamento com Deus, não só o que nós fazemos no domingo, não só o que nós fazemos na igreja, mas toda a nossa vida deve glorificar a Deus. Quer comamos, quer bebamos, tudo que façamos deve ser feito para a glória de Deus. O Novo Testamento compara a união matrimonial àquela que existe entre Cristo e a sua igreja. Ao ler sobre a profundidade do amor que existe entre Salomão e a sua noiva, você se lembra de que esta é uma ilustração de quanto Deus o ama. Então, ao ler este livro, e a profundidade do amor de Deus, de Salomão pela sua noiva, nós devemos enxergar a profundidade do amor de Deus por cada um de nós. Nós muitas vezes podemos falhar no nosso compromisso, mas Deus certamente não falha. E é essa profundidade de amor que um noivo tem pela sua noiva, é o amor que Deus tem por cada um de nós. Aleluia, Ele não desiste de nós. Ele nos ama, está pronto para nos resgatar, para nos levantar, para aperfeiçoar a sua obra em nossas vidas a cada dia. Aleluia. Queridos, em quarto lugar, as Escrituras contêm canções de amor. Então está aqui uma lição que vemos claramente. Você vem à Bíblia em busca de doutrina e em vez disso, você encontra essa canção de amor. Então Deus nos ensina de muitas formas. Você vai encontrar todo tipo de literatura nas Escrituras, história, lei, poesia e por aí vai. Você encontra uma canção de amor e você vê que Deus, na verdade, está nos ensinando em tudo, nos ensinando de diferentes formas. Veja só, há um aviso claro aqui. Por que temos essa canção de amor aqui nas Escrituras? É possível ler todas as doutrinas certas e ainda assim perder o amor. Uau! É possível ler todas as doutrinas certas e ainda assim perder o amor. Quantas pessoas
têm se perdido aí na busca da sabedoria, do conhecimento, na leitura. Uau! Tão orgulhosos porque já leram a Bíblia tantas vezes, ou orgulhosos da sua teologia, das suas conclusões, mas é muito fácil alguém estar cheio, com a mente cheia de tantas doutrinas certas e ainda assim esvaziar o amor, perder o primeiro amor, perder as primeiras obras. Quantos têm enchido a sua mente de conhecimento e afastado o seu coração de Deus, muitos até tornando-se incrédulos, grandes homens que se dizem sábios, que opinam sobre tantos assuntos, ali experts na sua teologia, nas suas justificativas, mas no fundo perderam a fé, perderam o amor, perderam esse relacionamento genuíno, íntimo e profundo com Deus. Queridos, o maior dos mandamentos é: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então o amor está no centro do nosso relacionamento com Deus. O livro Cântico dos Cânticos está aqui nas Escrituras para que não esqueçamos disso. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças e o teu próximo como a ti mesmo, e assim você cumpre toda a lei. Então nem precisa saber tanto. Se você for capaz de memorizar este mandamento e viver de acordo com ele, está aqui. Você cumpriu toda a lei. Então a lei resume-se no amor. Esse relacionamento pessoal, profundo e íntimo com Deus que deve ser cultivado dia a dia. A adoração é simplesmente essa expressão de amor a Deus. Como anda a sua vida de adoração, a sua vida de devocional, mecânica, fazendo as coisas de Deus, lendo, estudando, ou até mesmo fazendo um ministério por obrigação? Uau! Não podemos cair nessa armadilha. Precisamos nos lembrar das advertências de Cristo, as palavras do próprio Cristo no Apocalipse: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Corre. Veja onde você caiu. Se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Devemos cultivar este relacionamento profundo, íntimo e pessoal com o nosso Deus. Esse é o centro da nossa vida cristã. Este livro aqui está para nos fazer lembrar disso. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, pela tua palavra. E pedimos, Senhor, que a semente da tua palavra, em união com o teu Espírito, realize em nós uma obra poderosa neste dia, Senhor, trazendo despertamento, Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes, Senhor, que nós entramos no automático. Até lemos as Escrituras, assistimos às aulas, os cultos, mas o nosso coração está distante de ti. Perdoa-nos, Senhor. Se negligenciamos o primeiro amor, as primeiras obras, Senhor, nós clamamos a ti hoje, Senhor, que possamos, Deus, ter uma nova oportunidade, que possamos ser aproximados de ti novamente, Senhor. Clamamos para que a tua palavra, Senhor, tome forma em nossos corações, levando a uma transformação de vida, levando-nos a um arrependimento, a um quebrantamento genuíno diante da tua presença. Declaramos, Senhor, que te amamos, que tu és o nosso bem maior, Senhor, e que ansiamos pela tua vida. Que o teu amor possa crescer em nós a cada dia, Senhor. Que este amor possa ser refletido nos nossos relacionamentos, dentro da família, Senhor, dentro da igreja, dentro da célula, por onde quer que formos, Senhor, que possamos refletir o teu amor que está em nós. Ansiamos, Jesus, pelo dia que te encontraremos face a face. Ansiamos pela tua vinda. Ansiamos, Senhor, pelas bodas do Cordeiro, Senhor. O Senhor nos virá buscar como a tua noiva, Senhor. E que essa esperança possa ser renovada em nossos corações hoje. Te adoramos, te amamos, te exaltamos, Senhor. A ti seja toda honra, glória, poder, louvor e exaltação agora e para sempre. Amém, amém e amém.